Abre aí, irmão. Queria te dar um anúncio, né, sobre o nosso próximo sábado, né, que vai ser o nosso Connect Jovem. Vai ser uma bênção. Não sei se você já sabe, mas eu acho que já temos aí. Obrigado, Guilherme. Já temos aí entre 60 e 70. Acabou a vaga, não é isso? 70 jovens inscritos. Vai ser uma bênção. Vai ser coisa linda, maravilhosa de Deus. Eu queria que você estivesse orando pela nossa juventude, orando pelos nossos jovens, orando por aqueles que vão estar lá. Vai ter um grupo de pais ajudando a servir. Eu fui escalado para o churrasco, né? Então, não me olha assim não, irmão. Vai ficar bom, pode ficar tranquilo. Então, assim, vai ser uma dinâmica muito boa, muito legal. E o nosso próximo final de semana vai ser o nosso dia da comunhão. Vai ser o dia da comunhão da nossa igreja, e eu queria dar uma palavra para você pertinente, muito boa, e se você puder compartilhar com outros irmãos, vai ser bênção para nós. Nós temos a seguinte demanda, né? Existem irmãos que vão de carro e existem irmãos que vão de ônibus. Só que a nossa condição, enquanto igreja, é de movimentar ou mobilizar apenas um ônibus. E como nós vamos pegar a BR, nós não vamos poder colocar pessoas em pé no ônibus. Então, são 46 lugares, e 46 lugares é que precisam. Então, nós colocamos uma lista para que irmãos que possam ir de carro, ou que vão de carro e tenham vaga nos seus carros, cedam a vaga para aqueles que não vão poder ir de ônibus. Uma vez que a nossa lista já está com 73 inscritos. Então, por favor, preste atenção nisso em nome de Jesus. 73 inscritos, nós temos 43 vagas. O que nós vamos fazer com quem não conseguir ficar no ônibus? Nós precisamos alocar nos carros que tem vaga. Não conseguimos. Então, o irmão vai precisar procurar uma carona, ou então desenvolver o outro meio, porque a gente não vai ter como. Então, assim, a urgência de você disponibilizar, caso você tenha, logicamente, pastor, por exemplo, você está no mesmo caso que eu, meu carro tem 5 lugares, eu vou com a minha esposa e meus 3 filhos, então não tem como ceder a vaga no carro. Por quê? Porque eu já tenho, meu carro está completo. Talvez você esteja como eu, mas talvez você tenha uma vaga. Por favor, coloque o seu nome no grupo da igreja, coloque lá, nós já dispensamos a lista, coloque o seu nome lá e ceda uma vaga, para que a gente não tenha o desconforto de um irmão que não possa ir de carro, não poder ir ao dia da comunhão, porque não teve carona para ir. Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto agora, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 24, do verso 31 ao verso 36. Diz assim: Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disse um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Verso 34, aos quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado. É um privilégio maior do que a nossa mente consegue perceber. O fato de o Senhor nos permitir estar na tua casa. É tão grande que o salmista diz que mais vale um dia aqui do que 1000 em outro lugar. Ó Deus, e nós agora queremos dizer para o Senhor que nós abrimos o nosso coração para receber a semente da tua palavra. Ó Deus, por favor, opera em nós, apesar de mim e através de mim. Opera, Senhor, apesar de tudo, de toda circunstância, opera em nós,
porque nós cremos que há poder na tua palavra. Nós cremos que há poder no teu nome. E por isso oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Sabe, esses dias eu queria ser bem franco, honesto, sincero. Talvez muitos de nós tenham sentido que esses dias são dias bastante confusos. Os dias que estamos vivendo são dias bastante confusos. E porque são confusos, muitas das vezes são dias frustrantes. Muitos de nós, talvez, têm sentido dificuldades para dormir ou para se levantar de manhã. Questões que estão tocando a nossa vida e a gente não pode passar despercebido por isso. Questões que nos afetam e tocam a nossa vida de uma maneira tão grande que às vezes nos paralisam. Eu queria te perguntar, você já se sentiu decepcionado? Você já se sentiu desamparado, triste? Sabe, desamparado é quando você está caindo, só que você espera ter um amparo, ou seja, um lugar de apoio. E você vai caindo, você já teve essa sensação de que você vai procurando lugar de apoio, mas esse lugar não existe mais. E aí você vai e cai. Você já se sentiu traído, ofendido? Confuso, frustrado? Já pensou que tudo que você tinha expectativa foi embora? Você já criou expectativa acerca de algo e quando você percebe, esse algo não só não acontece, mas parece que esfarela nas suas mãos? Eu sei que muitos irmãos, e eu não estou falando só no nível de política, talvez você remeta automaticamente a isso. Mas não se trata só de um nível de política, mas também é no nível da política, porque nós somos seres humanos, nós somos cidadãos. Mas talvez coisas que tenham acometido a sua vida, esperanças que... Certa vez o Hernandes Dias Lopes, ele fala que a esperança que demora, na verdade Provérbios fala sobre isso, só que ele contextualizou. Provérbios fala que a esperança que se alonga deixa o coração triste. Quando você espera por algo e esse algo demora a acontecer, o seu coração vai ficando triste, vai ficando amargurado, endurecido. Sabe, os discípulos do caminho de Emaús é uma história muito conhecida, mas eu acredito que é uma história muito pertinente para nós nos dias de hoje. Porque diz o texto, e depois você pode ler, começa a história dos discípulos no verso 13. E o verso 13 vai dizendo que naquele mesmo dia os dois estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. E eu fui pesquisar que distância é essa entre 70 estádios? E eu descobri que a distância fica entre 7 a 12 quilômetros de Jerusalém. A aldeia ficava entre 7 a 12 quilômetros de Jerusalém. Ok, pastor, por que esse dado é importante para nós? Esse dado é importante para nós para que a gente possa perceber que os discípulos já não estavam mais em Jerusalém. E Emaús é um lugar que não fica tão longe, mas também já não é perto. É um lugar que a gente percebe que não está completamente fora, mas também já não está dentro da realidade. Então, muitas das vezes, Emaús, para nós, nessa noite, é exatamente o lugar em que a gente acredita, mas já não consegue acreditar com a mesma força de antes. A gente tem esperança, mas já espera com certa desconfiança ou desesperança. É aquele lugar onde você está no 50%, sabe? Você não está nem no 100%, você não está nem no 0%.
Você não está com aquele fervor da fé, mas você também não desanimou ou abandonou a fé. Você está meio, se fosse o meu tio aqui, os meus parentes, eles falariam que é como aquele carro que desce a ladeira e joga na bengala. Já ouviu sobre isso? Joga na bengala, você bota a marcha em ponto morto e deixa o carro te levar, deixa o carro descer. Você não bota força. Se o vento for a favor, você vai. E se o vento for contra, porque você não coloca mais força. Você anda no automático, você fica... Está dando para entender, sim ou não? E os discípulos, eles estavam nessa condição. Rumo a Emaús, eles conversavam a respeito do que havia acontecido. E o que havia acontecido? A esperança tinha falhado. Eles conversavam a respeito do que tinha acontecido, e o que tinha acontecido, de fato, era que Jesus havia morrido. A esperança morreu. Eles conversavam acerca do que tinha acontecido, e o que tinha acontecido é que tinha acabado qualquer expectativa deles. A pergunta é: o que fazer? A tristeza, o desapontamento e a frustração muitas vezes nos cegam. E a desesperança, escute isso em nome de Jesus, a desesperança nos torna incrédulos. A incredulidade é fruto da falta de esperança. A dificuldade em acreditar, em nutrir fé, em colocar a sua mente para confiar nas promessas e pensar positivamente. Eu não estou falando de positivismo, desse pensamento positivo, não estou falando disso. Eu estou te falando de mostrar uma atitude positiva diante das promessas e das palavras de Deus. Elas não acontecem porque a desesperança nos abate. A incredulidade é um lugar perigoso. Certa vez perguntaram para um rabino muito famoso. Ele estava palestrando em Toronto, no Canadá. Essa história não é uma alegoria, aconteceu de verdade. Um rabino muito famoso foi entrevistado e perguntaram para ele, uma palestra que ele estava no Canadá, em Toronto, e perguntaram para ele assim: você acredita em Deus? E o rabino: logicamente, sim, eu acredito em Deus. Você acredita que Ele pode intervir na nossa história? Sim, eu acredito que Ele pode intervir na nossa história. Se você acredita em Deus e você acredita que Ele pode intervir na nossa história, aquele repórter virou para o rabino e perguntou: onde Deus estava quando o Holocausto aconteceu em Auschwitz? Diz a história que ficou um silêncio parecido com esse que a gente está ouvindo agora. E o rabino disse: Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar, porque Deus não muda. A confusão acomete a nossa vida quando a gente olha para aquilo que Deus diz e olha para a realidade que está na nossa frente e percebe que aquilo que Deus diz está completamente diferente da nossa realidade. É um dilema que nós temos vivido. No meio de tantas e tantas e tantas promessas, você vê que o vale de ossos secos ainda não se transformou num grande exército. A confusão acontece porque muitas vezes, preste atenção nisso, meu irmão, muitas vezes nós damos mais atenção àquilo que achamos e do que deduzimos, e não à palavra de Deus. Nós, muitas das vezes, e é preciso admitir,
a facilidade que existe no nosso coração de levantar ídolos. Porque nós deduzimos e nós acreditamos, nós fazemos a soma lógica na nossa cabeça de que se o barco está virado para o norte, certamente chegaremos no norte, mas quando ele vira e muda ou altera o curso dele, sai da nossa esfera lógica, da nossa capacidade lógica de pensar, a gente fica confuso. Nós pensamos e projetamos o futuro, muitas das vezes, sem olhar para as Escrituras. E quando nos encontramos em meio à confusão, esse local, muitas das vezes, nos perturba, nos inquieta, nos tira do lugar da onde Deus tem para nós. É para ficar em Jerusalém, mas eu já estou em Emaús, e eu não estou nem percebendo. Já aconteceu isso com você, irmão? Será que eu sou um ET? Não sei. Mas quantas das vezes a gente acha que a gente está certo, mas se o Espírito Santo não vier até nós, e o Espírito do Cristo vivo não nos tocar, parece que a gente está andando para Emaús achando que está no caminho certo. Eu queria te dizer nessa noite que esse local onde as coisas não batem, onde a lógica na nossa mente não funciona, eu queria te dizer que esse local onde a confusão nos afeta é o lugar ideal para a visitação do Cristo vivo na nossa vida. Porque é no local da nossa confusão, e quando a gente pensa que está certo e percebe que está completamente errado, é exatamente ali o local aonde Deus tira tudo de nós e coloca tudo dele dentro de nós. O problema da nossa mente é que é necessário reconhecer que a gente precisa deixar ou desapegar, deixar de seguir ou desapegar ao Deus que criamos e imaginamos na nossa mente. Um pastor muito renomado na nossa nação, certa vez disse que um Deus que você compreende perfeitamente e faz tudo de acordo com aquilo que você imagina, não é um Deus, é um ídolo. E eu vou repetir. Um Deus que você compreende perfeitamente tudo o que Ele faz, e tudo o que Ele faz está de acordo com aquilo que você imagina que Ele deve fazer, Ele não é um Deus, Ele é um ídolo criado na sua mente e no seu coração. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Jesus Cristo não é um ídolo, Jesus Cristo é Deus. E Deus é mistério. Aí a nossa fragilidade. O que nos perturba é ouvir do mistério do Deus encarnado: o que eu faço, tu não sabes agora. O que nos perturba é ouvir do Deus encarnado dizendo: é agora que o Senhor vai transformar Jerusalém, é agora que o Senhor vai mudar a nação inteira. Como em Atos capítulo 1, os discípulos viram para ele, e você ouvir do Deus encarnado, que é mistério, ouvir: não vos compete saber os tempos e as épocas. É perturbador demais, irmão. É perturbador demais esse negócio. Render-se ao Deus que é mistério verdadeiramente é o desafio da fé. Render-se a um Deus que é misterioso, que não se sabe exatamente o que Ele vai fazer, é o desafio da fé. Os justos só são justos porque entram nesse barco onde você não sabe onde vai chegar. Você só precisa confiar no capitão que guia o barco.
diz o texto, irmão, que os discípulos estavam andando e eles viram, e me permita, eles viram, eles continuavam andando, e até que eles encontram com um homem, e eles não reconhecem que é o próprio Jesus. Emaús é esse lugar, é o lugar onde Jesus está do nosso lado e a gente nem percebe. O seu nome é Cleopas. Está escrito aqui, me permita aqui achar aonde está. Verso 18, um homem, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou, o próprio Jesus, e eles não sabiam quais. Jesus tem um senso de humor que às vezes é interessante, né? Jesus tem um senso de humor extraordinário. Ele se coloca do lado de Cleopas e fala: para onde vocês estão indo? Mas por que vocês estão voltando para lá? E Cleopas vira: só você que não sabe o que está acontecendo na nação? Só você que não percebe? Aí Jesus vira para ele e fala: quais? Oi? O disse-me disse de Jerusalém. O disse-me disse de Jerusalém, segundo o pastor Heber. E Jesus, com um senso de humor tremendo, talvez seja o senso do humor daquele que tem a história nas suas mãos. Talvez seja a ironia do Salmo que diz que os maus produzem os seus efeitos e o Senhor se ri deles. O senso de ironia de um Deus que acabará com a maldição com um sopro de sua boca. O senso de humor de um Deus que não tem inimigo porque não tem igual. Consegue compreender isso, irmão? Deus não tem inimigo porque não existe ninguém igual a Ele. Quais? O que está te perturbando? Fala aí. Bota para fora. E aí Cleopas, ele tem, aleluia, as pessoas frustradas, quando elas se abrem, aqui existe um mistério da fé, porque tem uma canção que eu gosto muito conhece os Arrais? Já ouviu falar nessa? É uma dupla de irmãos que cantam, os Arrais. Tem uma canção deles que diz assim: só uma fé que já se abalou consegue se tornar inabalável. Só uma fé que admite que já se abalou consegue se tornar inabalável. O que significa dizer isso? É alguém que tem sinceridade e honestidade suficiente para dizer: eu não estou conseguindo mais acreditar em nada do que a Bíblia diz. Parece apostasia, mas na verdade é sinceridade, coração honesto. O que a gente tem de gente que dá sorriso e diz glória a Deus, mas está longe do Senhor há muito tempo, a gente vive muito isso, irmão. E o Cleopas, ele vira e fala assim: quais? E eles explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse ele quem iria redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Presta atenção, irmão. Você não está no tempo da morte, você não está no dia do sábado, do silêncio de Deus. Nós não vivemos nesse tempo, nós vivemos no tempo da ressurreição do Senhor. E o que significa para nós é que muitas vezes nós estamos confusos acerca, por exemplo, do que vai acontecer na nossa nação. E a gente está perturbado e preocupado. Essa palavra encaixou. Pensa no homem, eu fiquei perturbado, irmão. E Deus me pegou com essa palavra de uma maneira assim, e eu estava lá, eu queria confessar para vocês aqui, eu estou tentando emagrecer, sabe, com muito esforço, mas estou tentando emagrecer. Eu vou para a esteira, vou para a bicicleta, vou para lá, tento, e eu fico falando com Deus, eu boto algum negócio para ouvir, aí eu volto andando, eu falo: Senhor, me ajuda a entender o que está acontecendo. E vem os discípulos do caminho de Emaús ardendo no meu coração. Sabe por quê? Porque eu estou achando que é agora, eu estou achando que era agora. Irmão, por favor, eu não estou falando de partido político. Tá bom, pastor,
Tá dando para entender, né? Não estou falando de A, B, C ou D, não estou levantando bandeira de Bolsonaro, de Lula, nada disso, por favor, irmão, não pense nisso. Mas você pensando assim, ó, o Brasil vai decolar e vai fazer e vai acontecer, e a taxa de juros e não sei o que, e o dólar vai baixar, e agora que nós vamos viajar e vai fazer aquela coisa toda, mas daqui a pouco destrói tudo. Meu Deus, eu achei que o Senhor ia fazer agora. E não fez. Não fez por quê? Porque Deus é mistério. Mas não é o fato dele não ter feito do jeito que eu achava que ele tinha que fazer, que ele saiu do trono. Irmão, presta atenção nisso. É verdade também que algumas mulheres, verso 22, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão dos anjos, dos quais afirma que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão e disseram às mulheres, mas não o viram. Então ele lhes disse, Jesus, honestos e tardios de coração para crer, tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes a respeito do que constava nas Escrituras. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, as Escrituras nos garantem que toda a terra será cheia da glória de Deus. As Escrituras nos garantem em Romanos que o mundo aguarda com ardente expectativa não a manifestação de um político proeminente, mas a manifestação dos filhos de Deus. As Escrituras nos garantem, irmão, que haverá um dia em que não haverá mais choro, dor, pranto. Haverá um dia na nossa vida em que não haverá mais sol, porque a sua luz iluminará toda a nossa vida e a nossa história. Irmão, presta atenção, você está com um livro na mão aí, leia a página final. Sabe por quê? Porque o final é bom, porque Deus reinará para sempre. Não haverá mais governo, não haverá mais presidente, não haverá mais dono desse mundo. Haverá um rei que se assenta no alto sublime trono, descerá, encherá a terra como as águas cobrem o mar, é o que diz Abacuque. A perturbação vai embora quando você percebe que Deus não perdeu o controle de nada da nossa vida. Deus não perdeu, em nome de Jesus, irmão. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle do seu casamento. Deus não perdeu o controle dos seus filhos. Deus não perdeu o controle da sua empresa. Deus não perdeu o controle das suas finanças. Deus não perdeu o controle da igreja de Jesus. Deus não perdeu o controle de Campos. Deus não perdeu o controle do Rio. Deus nunca perdeu o controle do Brasil. Ele é o desejado das nações. Ele nunca perdeu o controle da terra. Nele nós vivemos. Nele nós nos movemos. Nele nós existimos. E Jesus precisa intervir, ele precisa entrar nos momentos de frustração, de tristeza, de amargura, de dor, de confusão mental, de apatia, às vezes, de anemia, muitas das vezes espiritual, porque a gente precisa ser tocado profundamente pela palavra do Eterno. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Do que você mais tem se alimentado nesses dias? É do Instagram? É do Facebook? Do que mais você tem se alimentado nesses dias? É do WhatsApp? Do que mais você tem se alimentado nesses dias? É da televisão? Ou é da palavra de Deus? Porque é a palavra, é isso que está dizendo aqui, irmão. Os nossos olhos só se abrem quando Cristo nos apresenta a palavra. Os nossos olhos não se abrem quando a gente recebe uma notícia
Os nossos olhos se abrem quando a gente recebe a boa notícia, as boas novas. Irmão, parece que à medida que as informações chegam, vão angustiando e vão tapando os nossos olhos e vão colocando escamas nos nossos olhos, e a gente já não consegue mais ler, a gente não consegue mais orar, a gente não consegue mais se posicionar, a gente não consegue mais buscar, a gente não consegue mais crer, a gente não consegue mais acreditar, e a gente entra num fatalismo, e a gente acha que Deus não vai nos tocar, Deus não vai intervir na nossa vida, na nossa história. Isso é uma mentira que só sairá da nossa vida mediante a exposição das Escrituras. É o que o texto está dizendo aqui, irmão. Sabe por quê? Porque diz assim, olha, começando por Moisés, verso 27, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito do que constava as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, fez menção para passar adiante, ele disse, constrangeiro, fica mais um pouco conosco, já é tarde, o dia declina. Então aconteceu que quando estavam à mesa, partiu ele o pão e abençoou, e tendo partido, lhes deu. E aqui entra o nosso texto da noite. Então se lhes abriram os olhos. Quando o pão se parte, é tão extraordinário esse partir do pão, irmão, que Atos capítulo 2 vai dizer que os discípulos perseveravam na comunhão, nas orações, no partir do pão. Sabe por quê, irmão? Porque o partir do pão era o sinal de que Jesus Cristo estava vivo. E não só vivo, mas é um ressurreto que se manifesta na nossa história, diante dos nossos olhos, se materializa, se mostra. Que é isso, pastor? Você está dizendo que fantasma? Não. Eu estou falando que Jesus intervém no meio da nossa história. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. As Escrituras precisam te levar, não para o lugar onde a sua cabeça vai ficar inchada, mas onde seu coração vai ficar dilatado. É o que diz Dietrich Bonhoeffer. Sabe por quê? Porque é exatamente ali que você vai ter um encontro com o ressurreto. Você precisa de um encontro diário com a ressurreição de Jesus. É a ressurreição de Jesus. É o partir do pão. É o partir do pão que faz com que você enxergue que você não está sozinho. É o partir do pão, é quando você o vê partindo o pão, é que você fala assim, meu Deus do céu, eu nunca andei sozinho. No momento da minha tristeza, você percebe que no momento da tristeza, Ele estava lá. No momento da frustração, Ele estava lá. No momento do medo, Ele estava lá. No momento da indiferença, Ele estava lá. Ele está aqui. Ele está contigo, Ele é contigo. Nunca houve, irmão, nunca haverá um dia em que Ele não estará com você. Ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, ainda que você não enxergue, ainda que o teu medo te paralise muitas das vezes, ainda que a tua frustração e os teus traumas fazem você parar, ou tentem fazer você parar ou paralisar, Deus está com você. E tem um determinado momento na nossa história, eu oro para que seja hoje, eu oro para que seja agora, em que você veja o Cristo ressurreto, não aquele histórico, mas o ressurreto, partindo o pão na sua frente. Aí os nossos olhos se abrem. Então, se eles abriram os olhos e reconheceram, mas Ele desapareceu da presença deles, o que é esse negócio de Cristo ressurreto? É a presença de Jesus na nossa casa. É a presença de Jesus na nossa vida. É a presença de Jesus na nossa mesa. É a presença de Jesus. Sabe o que acontece, irmão? Aleluia. Quando a gente é tocado, quando a gente vê o pão partindo, as mãos do crucificado partindo o pão diante de nós. Quando a mão que entrega o pão, quando a gente percebe que a mão que nos entrega o pão foi furada pelos cravos, aleluia. Irmão, aí diz o texto que ele faz assim, olha,
e disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Irmão, quando você vê o ressurreto diante de você, quando você percebe a presença manifesta de Jesus Cristo, é isso que eu estou querendo dizer para você. Quando você percebe a presença manifesta de Jesus Cristo, você se levanta e volta para Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é o lugar da manifestação, é o lugar da glória de Deus, é o lugar onde Deus começou a fazer as coisas na sua vida. Você volta de novo para o trilho, você não sai de Jerusalém, você não desvirtua, você não sai da rota. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, o teu lugar, em nome de Jesus, domingo de manhã não é na tristeza, domingo de manhã, teu lugar é aqui na casa do Senhor. O teu lugar domingo à noite é na casa do Senhor, o teu lugar na quinta à noite é na casa do Senhor, o teu lugar na segunda-feira, você está com um problema, eu conversei sobre isso, falei sobre isso na EBD domingo passado, você está com problema, você está angustiado, você não consegue nem orar. Segunda-feira, os irmãos da intercessão estão se reunindo aqui, vem para cá, ajoelha, pede para eu colocar a mão na tua cabeça, a hora, vem para a casa de Deus, vem para Jerusalém, volta para Jerusalém, porque em Jerusalém, aleluia, preste atenção nisso, por que eles voltaram para Jerusalém? A gente olha para o texto de Atos e a gente percebe: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto lhes seja concedido poder do Espírito Santo. É em Jerusalém que nós somos revestidos de poder. É em Jerusalém, irmão. Aqui é a nossa Jerusalém. Aqui é a nossa Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém e eles encontram os outros 12, aos quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, a minha oração é que você saia daqui nessa noite e consiga incendiar o coração de outras pessoas. Outras pessoas que estão paralisadas pelo medo, estão tristes pela frustração, estão abatidas pelo desânimo, pelo cansaço, estão achando que tudo vai dar errado, que nós vamos mergulhar num buraco. Irmão, se a gente mergulhar no buraco, não tem medo não, porque a mão que levantou Pedro do mar é a mesma mão que pode nos levantar do buraco. Sabe? A coisa mais extraordinária é que quando a gente assume uma postura esperançosa, deixa eu te dizer uma coisa, irmão, saia daqui com uma postura esperançosa. Está tudo um caos. Não tem problema, porque quando o mundo estava um caos, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Não tenha medo. A história da humanidade começou com um caos, mas o Espírito Santo repousa sobre ela. Quando você toma ou assume uma postura de esperança, a partir de um encontro com Jesus, um encontro com o ressurreto, sabe o que acontece, irmão? Quando eles ainda falavam, diz o texto, verso 36, Jesus adentra o lugar. Outras versões vai dizer, irmão, que aqui o texto diz que falavam ainda essas coisas que Jesus apareceu, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Se você abrir o Evangelho de João, o final do Evangelho de João, você vai ver que os discípulos estavam com as portas e janelas trancadas. O que significa dizer? Não importa o lugar onde a gente se trancou, no nosso medo, não importa qual foi a porta e a janela que a gente fechou, Ele é poderoso para adentrar nesse local. Ele é poderoso para se manifestar no meio de nós, no meio de nós, no meio de nós, e entregar paz. Paz. Pastor Heber também, uma vez eu ouvi ele dizendo o seguinte, eu guardei para a minha vida. A segunda frase mais importante que Jesus Cristo disse nessa terra, a primeira foi: os teus pecados estão perdoados. Mas a segunda é: paz seja convosco. Paz. Paz para olhar
o caos. A mesma paz que fez com que um profeta olhasse para um vale de ossos secos. E quando o Espírito de Deus pergunta, o que é que você está vendo? Você acredita que eu posso levantar um grande exército desse monte de ossos? Você acredita que eu posso fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou que você pede? Irmãos, a gente precisa desconstruir alguns ídolos da nossa vida. E quebrando esses ídolos da nossa vida, deixar que eles nos conduzam de volta para Jerusalém. Cheio de vigor, cheio de esperança, cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo. E quando a gente começar a falar para as pessoas, olha, não tenha medo, não tema, não tenha medo, porque Ele está vivo. Não tenha medo. Quando você olhar nos olhos de uma pessoa nessa semana, quando você olhar nos olhos da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha, quando você olhar um cliente que estiver completamente entristecido, olhe dentro dos olhos dela e fala assim, não tenha medo, Jesus Cristo está vivo. Ah, irmão, isso é tão poderoso. Isso é mais poderoso do que a bolsa de valores dando certo e o dólar abaixando. Isso é mais poderoso do que ver qualquer movimento que a gente sonha em acontecer na nossa família, na nossa casa. Isso é poderoso. Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. Essa é a razão pela qual os homens entregam a sua vida para a morte. Essa é a razão pela qual a humanidade chegou até onde chegou. Porque acreditou que Ele está vivo. Você consegue sair? Eu oro para que isso se transforme mais do que informação para você nessa noite. Se transforme em revelação do Espírito Santo. Jesus Cristo está vivo. E você não vai passar por aquela porta sozinho nessa noite. Jesus Cristo está vivo. E você não vai para sua casa sozinha nessa noite. Jesus Cristo está vivo. E quando você botar a cabeça no travesseiro hoje, o guarda de Israel vai estar lá. Jesus Cristo está vivo. E a sua mão não está encolhida. Porque Ele vive. Eu consigo crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, ou medo vai embora. Porque eu sei, eu tenho certeza de que a minha vida, a minha casa, a minha família está nas mãos do meu Jesus, que vivo, bem vivo, vivo está. Eu oro nessa noite para que os nossos olhos sejam abertos. Será que você consegue se colocar de pé? Eu queria que você orasse por você mesmo nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei que